Olá pessoal, sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Não se esqueça, antes de começar o vídeo, deixa o like. Quem não assinou, assine o canal, né? Afinal de contas é o like que faz o Google não, o YouTube, indicar, né, as nossas lives, né, as nossas gravações para recomendações para as pessoas assistirem, tá? Então tá, vamos falar hoje de Ernesto Guevara de la Serna, né? Que muitos tentam desqualificar, né? Ernesto Guevara, que nasceu em Rosário em junho de 1928, né? E morreu em 9 de outubro de 1967 na Bolívia, tá? Guevara é burguês, ele é argentino, ele vai estudar medicina, né? E o que se apegam, né? Principalmente o Brasil paralelo, né? É que Che Guevara era um genocida, era homofóbico, era racista. E aí vamos desmistificar cada um desses fatos, tá? Nós estamos passando, depois de 1917, depois da Segunda Guerra Mundial, em que Hitler quase transformou a Europa em colônia, né, de países que eram colonizadores, né, de países africanos, desde a partilha da África no final do século XIX, né, e depois da Segunda Guerra Mundial há uma série de movimentos aqui na América, por exemplo, a doutrina Monroe, né, América para os americanos, né, então aqui há uma exploração dos Estados Unidos em todos os países da América. E Che, depois de formado em medicina, em 51, ele vai fazer um passeio. Eu vou indicar um filme chamado Diários de Motocicleta, vou deixar aqui embaixo. Em que ele faz um passeio, ele é um burguês, ele ganha esse passeio de moto do pai. E pela América ele vai perceber na situação de exploração, né, em todos os países, né, a pobreza generalizada, fruto da exploração do imperialismo norte-americano. E ele, quando chega lá na ponta da América, ele já mudou a visão de mundo que ele tinha, e ele de médico passa a se tornar um revolucionário, tá? Ele vai se encontrar com Fidel Castro, depois de Fidel Castro ter dado errado a tentativa do assalto ao quartel de Moncada. Fidel Castro vai fugir fugir não, vai ser solto e vai para o México. Nesse período, Cuba é administrada por Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista, ele domina o país desde os anos 30, né? Indiretamente, nos anos 40 ele se elege presidente, em 44 acaba o mandato, ele vai para os Estados Unidos, volta em 52. Na iminência de perder, saber que vai perder a eleição, ele dá um golpe, suspende a Constituição, aumenta o salário dele, que era de 27 mil dólares, ele passa a ganhar mais do que o presidente dos Estados Unidos, Henry Truman. Ele aumenta o salário dele para 127 mil dólares. E começa a ganhar dinheiro com a prostituição, com o narcotráfico, com o contrabando, com jogos legais, tudo que os Estados Unidos trouxeram de errado, que não podia fazer nos Estados Unidos, ele está arrecadando ali, ele está enriquecendo, né? E o que Van Traub, ministro da Educação, não fala, o Brasil Paralelo também não fala, né? Tanto que quando ele perde poder em 1º de janeiro de 59, ele foge com 40 milhões de dólares. E isso em 59 era uma fortuna. Vamos dizer que 40 milhões de dólares naquela época era aproximadamente hoje uns 200 milhões de dólares, né? E vive o resto da vida bem. Então, corrupto ele era. Demais até, né? E aí dizem que Che Guevara era um sádico. Quando a Revolução Cubana começa, tentam um estabelecimento de reconhecimento de outros países que não aceitam, né? Os Estados Unidos aceitam a ditadura cubana, mas não aceita, né, Fidel Castro. E aí Fidel Castro transforma a revolução em comunista, tá? Recebe o apoio da União Soviética e começa um processo de socialização das riquezas. Expropria tudo que é propriedade norte-americana, que explora o povo cubano. Nessa época, quase a totalidade do povo é analfabeto. Ele vai erradicar o analfabetismo em menos de um ano, né? Inclusive, Che Guevara vai criar o programa que nós conhecemos hoje como médico de família, né? Começando também um trabalho sério de alfabetização
e saúde, educação, né, para o povo cubano. Acusam Che Guevara de homofóbico, e aí é uma questão que a gente pode debater, né, porque naquele momento da história a própria Organização das Nações Unidas, né, acreditava que o homossexual era uma questão de doença, tá? Tanto que na Inglaterra, por exemplo, um país capitalista, Alan Turing, que criou a máquina de Turing e ajudou a diminuir a guerra mundial, salvou 10 milhões de pessoas, ele era homossexual e foi condenado à castração química e se suicidou com 49 anos. Né? Então, ele é um homem do seu tempo e a gente não pode, né? Gandhi também era homofóbico, né? Mas é um homem do seu tempo. Mas a questão de ser racista não cabe, porque Che Guevara vai lutar no Congo, né, ao lado de negros que estão tentando se livrar do imperialismo imposto pelos europeus. Né? Che Guevara faz um discurso histórico em 64 nas Nações Unidas que ele é aplaudido de pé. Né? Porque ele está brigando contra a influência do imperialismo. O imperialismo não pode estar no Vietnã naquele momento da história tentando impor uma democracia que eles não possuem. Né? Eu acabei de falar na live anterior de Martin Luther King, né? Que também critica a guerra do Vietnã. Né? Como é que você tá querendo levar uma democracia que você não tem no seu país? Né? Na verdade é uma guerra ideológica. E aí o que Marx vai dizer, né? Que ideologia é a imposição do pensamento da classe dominante de cada época. Né? O que eles pensam, as pessoas têm que aceitarem. Né? Sem ter sem poder refutar isso que acontece. E Che vai fazer esse discurso, vai ser aplaudido. Evo Morales, se eu não me engano, ele lembra o discurso de Che Guevara, se eu não me engano, em 2014, no discurso nas Nações Unidas. Tá? Che, quando ele vai para o Congo, ele abandona, né, um cargo de ministro, de cargo de Estado, para ir lutar com negros no meio da selva africana. E mais tarde vai para a Bolívia, onde vai ser assassinado, né, a mando da CIA, né, de Edgar Hoover, né, que alguns até suspeitam que Edgar Hoover está por trás da morte de Martin Luther King também. Tá? Dizem que ele foi morto em batalha, é mentira, né? Eu deixei aí, vou deixar um link aqui, em que um médico, inclusive, que mora no Brasil hoje, chegou 5 horas depois da morte, no dia seguinte, né, ele foi morto no dia 9 mesmo, não foi morto no dia 8, como disseram. Porque quando no dia 9 o médico chega para ver o corpo, já sem as mãos, tinham arrancado as mãos dele, né? O médico percebe que ele não tinha rigidez cadavérica nenhuma e estava com o corpo quente. Quer dizer, ele foi executado sem a possibilidade de defesa, né? Por um sargento, né? E há uma coisa que sempre acontece: a história absolve e eterniza as pessoas. Ninguém lembra de quem matou Che Guevara, mas todos lembram de Ernesto Guevara de la Serna, do papel dele, do que ele fez, né? Do processo que nós estamos passando. Nós estamos passando ali naquele momento da história as revoluções chinesa, cubana, vietnamita, argelina, angolana, tudo pela independência, né? Afinal de contas, os europeus não gostaram da tentativa de Hitler e eles também não estão gostando da exploração que estão sofrendo. No mesmo momento que há essas independências, é que também os Estados Unidos está tentando segurar, né, a força, né, sob o discurso da pecha comunista, a exploração aqui na América do Sul. Né? Em Cuba não é diferente. Os Estados Unidos tentam ainda tomar o poder de Fidel Castro no assalto na Bacia dos Porcos, né, onde é derrotado, né, e aonde acontece a crise dos mísseis, né, que a Rússia vai apontar mísseis, né, através de Cuba, mísseis nucleares para os Estados Unidos. É retirado esses mísseis sobre o seguinte acordo: os Estados Unidos nunca intervirão em Cuba. Não é? O povo tem a sua soberania.
tá? E o resultado hoje da Revolução Cubana, né? Embora tenha dificuldades devido aos embargos econômicos impostos desde os anos 60, Cuba tem uma medicina avançada, Cuba tem, a cada 100 jovens cubanos, 70 têm acesso à universidade, né? Cuba, Fidel Castro em 2006 criou a ELAN, a Escola Latino-Americana de Medicina, né? Eu já falei em lives anteriores, que ela, a primeiro momento, queria formar 20 mil médicos na América, entre negros, índios, né, caboclos, né, pessoas pobres mesmo, né, e pessoas que não tinham condições de fazer um curso de medicina. O neto do João Goulart, que foi presidente do Brasil, né, João Marcelo Goulart, ele fez medicina em Cuba e ele fala, olha, na ELAN eles tinham todo o material didático, livros, né, moradia, material higiênico pessoal, né, ajuda de custo, né, então eles fizeram praticamente gratuita, né, a formação na Universidade da ELAN cubana, e já forma hoje mais de 100 mil médicos pelo mundo todo. Aonde os Estados Unidos jogam bomba, Cuba leva médico para socorrer, tá? Os médicos cubanos são linha de frente do mundo todo, né? E quem vai em Cuba percebe que lá não tem prostituição, você não encontra garotos de rua, você não encontra moradores de rua, né? Embora o país não seja um país rico, né? Mas é um país que tem alguma coisa para todo mundo, não é? E creio que com o bloqueio, né, que estava acabando com o governo Obama e voltou a forte com o governo de Trump, um dia ele vai acabar e Cuba passa a ser, né, um grande país porque tem uma grande capacidade de mão de obra formada, né? Os dissidentes da Revolução Cubana são aqueles que, com Fulgêncio Batista, ganhavam muito dinheiro, né? E com Fidel Castro eles deixaram de ganhar. Por isso saem de Cuba e vão para os Estados Unidos, né? É óbvio que eles vão procurar o país para quem eles sempre fizeram as bondades de subserviência. Tá? Então Che Guevara, eu me lembro de um discurso de um livro que eu li, de Frei Beto, Um Deus Muito Humano. Ele fala, é um livro belíssimo, né? Ele, na carta a Meu Amigo Jesus, que ele escreve, ele cita Che Guevara, né, como um grande herói que abdicou de sua vida, né, em nome da luta. Tanto que hoje, onde Che Guevara foi morto, né, entregaram ele foi morto ali nas serras bolivianas. Onde ele foi morto, existe uma estátua dele e as pessoas ali na Bolívia acreditam que ele é um santo. Os próprios camponeses que entregaram se arrependeram, né? Existe uma estátua e as pessoas, né, têm ele como um santo ali nas serras da Bolívia, né? Então Frei Beto diz que as lutas de Che Guevara são as mesmas lutas que Jesus tinha em defesa dos mais pobres, né? Che Guevara lutou pelos mais pobres. Claro que cada um não se compara um ao outro, né? Um é muito mais superior do que o outro, mas é a luta sempre pela, Che Guevara vai dizer, pelos explotados da América, né? Uma das frases que fica marcada na biografia de Che Guevara, que ele fala que el capitalismo é o maior genocida del mundo, né? O capitalismo é o maior genocida do mundo. E na verdade, o capitalismo realmente é o maior genocida do mundo. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like, deixa a live, né? Eu vou ver se eu consigo colocar também a música que foi feita em homenagem a ele também, que é muito bonita, né? Do comandante Che Guevara, né? Um grande homem, né? E um dos grandes nomes da história do século XX, ok? Um abraço.